estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos agora no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Analisando a estrutura didática deste capítulo, veremos que aqui nós vamos encontrar 3 mensagens: o jugo leve, o Consolador prometido e as instruções dos Espíritos. Nas instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar 4 mensagens do Espírito de verdade. E no terceiro momento do estudo do capítulo 6, vamos encontrar instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade, com 4 mensagens passadas pelo Espírito de verdade. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade, chegada do Espírito de verdade. Venho como outrora, isto é, venho como no passado antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar, ou seja, desaparecer as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levante as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como cefeiro, reuni em feixes o bem esparso da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Repetindo essa última frase, como um funcionário que corta com instrumento cortante cereais, reuni os feixes, o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não estão mais no corpo, a clamar: orai e crede, pois a morte é a ressurreição, e a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro, isto é, como um tipo de árvore. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho, isto é, não afasteis a tocha de fogo que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai, isto é, filhos perdidos ao colo do vosso Pai. Sinto-me, isso é o Espírito de verdade falando, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Repetindo esta frase, crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis a semente má com a boa semente, as fantasias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele, quer dizer, no cristianismo, se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos,
não perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade, sede os vencedores da crueldade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. No item 6, vamos estudar a segunda mensagem do Espírito de Verdade. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho instruir e consolar os pobres desprovidos de bens. Veio dizer-lhes que eleve a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que espere, pois os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco. Obreiros, traçai a vossa fenda na terra. Recomeçai no dia seguinte o afanoso. Recomeçai no dia seguinte o complicado, o difícil labor. O complicado, difícil trabalho da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo, ou seja, o mais pelado dentre todos vós, será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, do ano de 1861. No item 7, veremos a terceira mensagem do Espírito de Verdade. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, isto é, não busqueis em outro lugar a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai o Espiritismo. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que,
no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, Deus, então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, em 1861. No item 8, veremos a quarta mensagem do Espírito de Verdade. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, quer dizer, o poder de Deus cobre a terra e, por toda parte, junto de cada lágrima colocou Ele, junto de cada lágrima colocou Deus um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas, essas duas palavras, resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não mais desfalece, pois o corpo tanto mais sofre quanto mais profundamente é atingido o espírito. O Espírito de Verdade, em 1863. Comentaremos agora as mensagens atribuídas ao advento do Espírito de Verdade. As mensagens que nós comentaremos agora, cujo autor é Espírito de Verdade, Jesus. Em suas mensagens, colocada neste capítulo em torno de 4 mensagens, podemos ver como destaques 6 instruções. Primeira instrução: veio como outrora, quer dizer, veio como antigamente, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar e tirar as trevas. Segunda instrução: espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. Terceira instrução: veio instruir e consolar os pobres deserdados. Eu, o jardineiro divino, cultivo vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Quarta instrução: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Quinta instrução: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Vinde a mim todos vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Sexta instrução: tomai por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes. O apelo divino. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Escutai o apelo de Deus pelo intermédio da doutrina espírita.
agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.